temos a empresária Daniele Teixeira. Seja bem-vinda conosco, Daniele. Obrigado, né? Agradecer aqui pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Falando sobre um pouco da nossa cidade, do empreendedorismo. Isso é muito importante, né? Para ver se a gente consegue despertar, colocar essa sementinha aí na alma do pessoal aí que está pensando se vai empreender, se não vai. Então, acho que vai dar para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Vai tirar muita dúvida por aqui, né? A gente vai apresentar a Daniele. Ela é engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Viçosa, com especialização em cafeicultura pela Universidade Federal de Lavras, além de CEO da empresa Ampla Geourbanismo, que é especializada em crédito rural aqui na cidade de Caratinga e que possui convênios com as principais instituições financeiras. Não é isso, Daniela? Não, é isso mesmo. Então, a gente, né, já vem trabalhando aqui, já tem 18 anos. A nossa empresa ela começou em 4 de junho de 2006. Então, ou seja, nesse mês, né, que é o aniversário da cidade, a gente está fazendo 18 anos de empresa. Então, assim, uma grande satisfação estar aqui, trocando essa ideia aqui, né, com vocês aqui do Diário e poder contribuir aí de um pouco, né, da nossa jornada, da nossa trajetória e quem sabe aí poder, né, incentivar alguém, inspirar alguém para a arte do empreendedorismo. E o Klinger, quando esteve aqui, seu esposo, falou muito aí do nascimento da Ampla, dos projetos aí. Se dá você, hein? Você foi uma grande incentivadora. Exatamente, eu acho que nós somos assim, bem, como se diz, um casal quase perfeito, não vou falar perfeito não, né, que eu acho que seria muita presunção da minha parte, mas assim, nós temos uma sintonia muito boa, porque é o seguinte, eu sou aquela pessoa assim, que gosta de fazer coisa nova, empreender, eu gosto de ter ideias novas, e aí eu vou, não, já tive essa ideia aqui, não sei o quê, e ele já é um cara diferente, sabe aquele cara executor que pega e faz? Só que às vezes ele joga no lixo todas essas ideias. Então, assim, e aí acaba que aí a ideia que ele gosta, ele fala assim, não, essa ideia é boa. Aí ele vai lá, escreve, executa. Na hora que o negócio começa a dar errado, ele tem persistência, porque eu sou aquela desbravadora. Mas o tal da persistência não era muito meu forte, não. Então, assim, aí acabou que a gente foi, nesses 18 anos, a gente aprendendo um com o outro. E aí foi muito bom isso aí, porque eu tinha as ideias, eu tinha inovação, eu pensava lá na frente e ele fazia o negócio acontecer, que não é fácil, sabe? Porque ideia, um monte de gente tem. Eu tenho um monte de ideia, eu conheço um monte de gente assim, super bacana, que tem ideias fenomenais, mas só a ideia não basta, você tem que ter alguém para fazer o negócio acontecer, sabe? Então, assim, por isso que é bacana você ter sócios, sabe? Que tem perfil diferente do seu, né? No meu caso, assim, eu sou aquela pessoa assim que sempre tô ali, não, isso aqui vai dar certo, não sei o quê, eu sou a positiva e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu não sou aquela pessoa que tem aquela habilidade em execução e administração. Então, quando você, né, se propõe a ter um sócio, é igual um casamento, né? Então, você sabe, assim, que você não vai casar com qualquer pessoa. Então, também você não vai ser sócio de qualquer pessoa. Você tem que conhecer se os valores da pessoa bate com o seu alinhamento bate. E se bater, vale super a pena, porque um complementa o outro, um ajuda o outro, e com isso você faz, né, com que a empresa cresça, né, na linha do tempo. Exatamente, porque a ideia é na gaveta que mais tem por aí, né? O negócio é botar para funcionar. E ter coragem, né? Porque coragem não é para qualquer um. E empreender no Brasil, assim, você tem que ter um pouquinho mais de coragem, sabe? Porque eu estava até lendo as estatísticas do IBGE e assim, falando que as empresas no primeiro ano de vida, 80% fecham. E até os 5 anos, 60% fecham. Então, assim, eu fico pensando assim, eu tenho que agradecer muito, porque eu penso que a Ampla, realmente, ela tinha que dar certo. Porque eu vim, né, de uma formação de engenheira agrônoma totalmente técnica, eu não tinha conhecimento nenhum empresarial, então assim, eu não era empresária, eu era engenheira agrônoma. Aí eu fui, né, já estava ali, já tinha conhecido o Klinger, né, numa empresa que eu trabalhei e tudo mais, que foi até a casa do fazendeiro. E aí ali ele era gerente da empresa e depois eu falei, eu tenho vontade de ter uma empresa, né? Então eu quero aprender, ter uma experiência, né? Ter um know-how, principalmente para poder atender produtores rurais e depois, na hora que eu tiver uma segurança para isso, conseguir, né, dar uma consultoria que faça diferença, né, para a vida do produtor, eu quero, né, ir com as próprias pernas ter a minha empresa. E aí, eu sei assim que
como a gente não tinha nenhum planejamento, a gente não tinha nenhum plano de negócios, então assim, eu falo assim, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, sabe? É lógico que a gente não cresceu como nós poderíamos ter crescido, mas ao mesmo tempo, né, pela falta de conhecimento, pela falta de know-how em ser empresário, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu, né, nos manter por 18 anos, né? Então, assim, a gente cresceu muito, nós adquirimos uma sede, que é uma sede muito boa. Teve momentos desafiadores, é lógico que teve, né? Porque o Brasil, assim, né, é um sobe e desce, né? A gente, nós trabalhamos muito no ramo também de loteamento, né? Nesses 18 anos, a gente aprovou mais de 75 loteamentos, assim, nós, mais de 600 mil hectares, mais de 600 milhões de metros quadrados mapeados, entendeu? Mais de 400 empresas certificadas. Então, assim, é muita coisa. E o ramo principalmente do crédito rural, que tem pouco tempo, né? Que a gente está trabalhando, tem em torno de uns 3 anos, a gente vem conquistando uma carteira e fazendo um trabalho mesmo, né? De conscientização, como funciona, a importância. Passar também para o produtor rural que ele é um empresário. Porque às vezes ele não tem essa noção, mas ele é um empresário e ele sim, as dores dele que eles têm é as mesmas dores que nós como empresários temos também, sabe? É exatamente isso que a gente vai falar agora sobre o crédito rural. Como que tem sido aí a procura aqui na região pelo crédito rural? Os produtores estão procurando mesmo os bancos aí para realizar o crédito? Então, Caratinga, né? Eu vou falar assim a nível de Caratinga. A nível de Caratinga, hoje, um levantamento que eu fiz ali, em média, contratou 300 milhões entre custeio e investimento. Sabe, é um valor expressivo? É um valor muito expressivo, né? Que eu falo assim pela nossa região de Caratinga. Mas o Plano Safra, né, que ele iniciou em 1º de julho de 2023 e finaliza agora, em 30 de junho de 2024, o governo disponibilizou 364 bilhões, né? E desses, 92 bilhões em investimento. Então, ou seja, hoje Caratinga, ela pegou menos de 10%. É um valor bom? É um valor muito bom. Só que, ao mesmo tempo, poderia ter investido mais, poderia ter custeado mais. Só que os produtores, eles têm, assim, muito medo de pegar dinheiro e não dar conta de pagar, de perder sua fazenda. O banco vai tomar a minha fazenda. Tem muito essa visão, né? Tem. Só que assim, eu desconheço, tá, Noemi? Eu desconheço no Brasil inteiro um produtor rural que pegou o crédito da forma correta para investir, ampliar, modernizar o seu negócio e ficou endividado, né? O que acontece, às vezes, é o produtor que já está endividado e ele pega dinheiro e aí vai fazendo ponte, entendeu? Ou então pega o dinheiro e não faz a alocação correta do recurso. Então, de neve, né? Exatamente. Então, assim, quando você não faz a alocação correta do recurso, a chance de dar errado é muito grande. É como se eu fosse, né, pegar um dinheiro na minha empresa para poder modernizar, fazer principalmente uma questão de tecnologia, e ao invés de eu pegar esse dinheiro, viajar para a Europa. Então, a chance, né, de eu pegar esse dinheiro e ficar endividado é muito grande. Com o produtor é a mesma coisa. Se ele pegar esse dinheiro para comprar um trator e na hora H falar assim, não vou comprar trator não. Pensei bem, um trator muito caro, eu vou usar esse dinheiro aqui, eu vou fazer a festa de casamento da minha filha, ou então eu vou fazer uma viagem, ou então eu vou comprar uma caminhonete. Aí sim, a vaca vai para o brejo. Entendeu? Então, assim, o produtor tem que ter essa consciência, porque se ele usar o recurso na atividade dele, no negócio dele que tem expertise, a chance de dar errado é muito pequena. Pode dar errado? É lógico que pode, porque empreender no Brasil não é ser, eu falo no mundo, né? Empreender não é uma certeza, risco, né? Tudo tem risco, mas quanto mais risco você toma, maior chance de você ter um lucro, né? Então, assim, você tem que ter esse equilíbrio aí de fazer um planejamento correto. Quais são os maiores benefícios aí do crédito rural? Para a gente animar e esses produtores estão assistindo para fazer. Então, o crédito rural, ele hoje, o que eu vejo que é o maior benefício dele, ele fazer a alavancagem do produtor. Então, hoje você é um pequeno produtor, né? E aí hoje você tem, tipo assim, um alqueire, e você quer, pensando a nível a longo prazo, você quer ter eu quero crescer 10 vezes mais, eu quero ter 10 alqueires, né, em produção, em atividade. Aí o que você faz? Você toma o crédito, você investe em tecnologia, você investe em infraestrutura e com isso você consegue crescer o seu negócio. Então, exemplo, hoje
Hoje a gente empresta muito dinheiro para quem quer, no caso aqui da nossa região, que é uma região muito forte em cafeicultura, quer expandir o seu negócio aumentando a área da cafeicultura. Então hoje tem um recurso que é de investimento para quem é médio, para todas as áreas, tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande produtor. Vou dar um exemplo aqui. Hoje o médio produtor, que enquadra em Pronamp, ele tem uma taxa de investimento a 8% ao ano para poder fazer o plantio de café e carência de 3 anos. Então, ou seja, quando o seu café começar a produzir, você vai pagar a primeira parcela. Entendeu? Então, assim, você não precisa desembolsar, você trabalha com o dinheiro do banco. Então, se você que é um empresário, um produtor, não importa o ramo que você atua, se você souber trabalhar de forma inteligente com o dinheiro do banco, você vai conseguir crescer 2, 3 vezes mais o seu negócio em um espaço de tempo pequeno, entendeu? Investimento importante, né? Muito importante para a nossa região. Tipo assim, hoje eu vejo assim, muitos produtores, né, que eram, por exemplo, hoje existe a classificação do produtor que é o pequeno, agricultura familiar, né, exemplo assim, o Pronaf. Né? Quem é o pronafiano? O pronafiano é aquele pequeno produtor que é agricultura familiar e tem a CAF válida, né, que é o certificado de agricultura familiar, e ele tem uma renda bruta familiar até 500 mil por ano. Então, esse pequeno produtor, ele tem muito incentivo do governo, porque a agricultura familiar, ela que abastece a nossa mesa, né? Todos os produtos, não é para exportação, a maioria não é para exportação, a maioria é para consumo interno. Então, eles têm alguns benefícios, que são taxas de juros ainda mais atrativas, tem um prazo mais estendido. Aí, o mais interessante é quando a pessoa ela é pronafiana e ela desenquadra. Às vezes, ela fica chateada, eu desenquadrei, o meu juros é menor. Não fica triste, você cresceu, né? Então, se você cresceu, você deixou de ser pequena, agora você é médio, você vai faturar muito mais. Então, aquele dinheiro ali que disponibilizava para você que é pequeno, não faz mais sentido. Então, agora você precisa de um recurso maior. Aí, para você custear a sua lavoura ou para você investir. Então, a taxa é um pouco maior, entendeu? Mas mesmo assim, ela é muito atrativa, porque esses juros eles são todos subsidiados pelo governo, entendeu? Como é que esse processo de liberação desses recursos é demorado? Como funciona? Olha, na verdade é o seguinte, olha, o crédito ele funciona da seguinte forma. Para quem já é tomador, o produtor que ele já todo ano ele pega o crédito, ele renova, ou ele faz um custeio, ele faz um investimento, a contratação é muito, muito simples, né? É praticamente automática. Quando ele é aquele produtor, assim, que ele tem um histórico no banco, porque o produtor ele tem que ter um histórico no banco. As pessoas pensam assim, eu nunca peguei dinheiro, então a minha classificação, que chama de rate, né, vai ser muito bom. E não é. Por quê? O banco não sabe que você é um bom pagador. Então, para você ser um bom pagador, você tem que ter um histórico, né? Então, assim, eu peguei e paguei na data certa, ou paguei um pouquinho antes. Aí isso vai melhorando o seu rate, que é a sua classificação, entendeu? Então, assim, todo produtor rural que quer começar a investir, o principal é que, assim, que o banco exige ele tem que ter experiência na atividade. Porque, assim, o banco também ele pensa que é o seguinte, se for uma pessoa entrante, o risco é muito maior. Então, a taxa tem que ser maior. Então, quanto mais o risco, maior a taxa. Então, se é aquele produtor que já tem experiência, ele já é tomador de crédito, a taxa é menor, entendeu? Aí, se você é um entrante, né? Eu sou de outra atividade e agora eu quero ser produtor rural. Não tem problema nenhum. Você vai conseguir o recurso? Vai. Só que você não vai conseguir o recurso na melhor taxa. E toda vez que o produtor quiser a menor taxa, ele vai ter que saber que vai ser um pouco mais burocrático. Entendeu? Então, as melhores taxas o banco vai exigir cada vez mais. Então, isso aí é algo comum. Tem casos que a gente consegue liberar o crédito, a documentação estando toda certinha, com 20 dias, e tem caso que demora muito mais tempo. Por quê? Porque ele pede vários relatórios, o banco pede várias comprovações, porque é uma taxa muito subsidiada, né? Então, assim, ele não vai emprestar esse dinheiro para uma pessoa e o banco correr o risco de levar um calote, né? Então, é isso. No momento da aquisição, tem alguns erros comuns que as pessoas cometem, que elas devem evitar, e além dessa questão que a gente falou de desviar, aí, de certa forma, o objetivo, que é o do crédito?
O crédito rural, assim, eu tenho até que falar que assim, ele tem que ter uma alta responsabilidade. Ele tem um manual, que é o MCR, que é o Manual do Crédito Rural. Então, quando você pega um crédito rural, você tem que ser produtor rural. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero crédito rural porque eu tenho uma taxa muito boa, uma taxa de 4%, 5%, 8% ao ano. Aí eu vou perguntar, tá, mas qual que é a sua atividade? Eu não tenho atividade. Então, ele não enquadra. A pessoa precisa ter uma atividade rural, precisa ser um produtor rural. Ele precisa ter uma documentação básica, que é um CCIR, um TR, o documento da terra, e ele tem que ter experiência na atividade, entendeu? Aí as pessoas falam assim, é muito burocrático. Não é burocrático, é uma documentação muito básica que todos os produtores têm que ter. E aí muitos produtores deixam de crescer porque não ter essa documentação que é muito básica, entendeu? Então, assim, qualquer contador, né, que assim é rural, aqui em Caratinga tem vários contadores muito bons, que são especialistas em rural e que pode dar toda essa assistência para o produtor ir lá e fazer o CCIR, ITR, o cartão do produtor, deixar sua documentação em dia, fazer seu georreferenciamento, né, o georreferenciamento nada mais é do que ele fazer a medição do seu terreno, né, e nessa medição ele vai colocar marcos nas divisas e vai registrar isso no INCRA, que é na base do governo. E com isso ele vai impedir invasões de terra, ter conflitos de problemas de divisa e ao mesmo tempo ele vai valorizar o seu imóvel. Fundamental, né? Fundamental. Né? Hoje, assim, nós da Ampla, lá, a gente já tem, né, mais de 20 anos de experiência nisso. O Antônio Cláudio, né, ele é meu sócio, e ele já é experiente, até mesmo antes da gente começar na Ampla de urbanismo, ele já era especialista em topografia e defesa. Ele foi o primeiro credenciado na região pelo INCRA para poder fazer a certificação. Né? Então, assim, é muito importante. Às vezes o produtor, ele tem um patrimônio nas mãos que vale milhões, e muitas vezes, eu não sei se ele não sabe, se é falta de informação, ou ele não acha que é importante, ele não regulariza esse imóvel dele. E hoje, assim, todas as propriedades acima de 25 hectares, elas precisam ser referenciadas. Então, muitas vezes, até você não ter essa documentação correta, impede de você pegar um crédito em uma taxa, né, totalmente atrativa, que seria essa taxa de 4%, 5%, 8%, né, acima, que aí depende muito da classificação do produtor. Quanto menor o produtor, menor a taxa, né? Aí é sempre essa equação aí. Entendi. Esbarra nessa dificuldade, às vezes, ali por não ter essa documentação. Exatamente. E assim, é uma documentação muito básica. E hoje, o que eu vejo hoje? Antigamente, muitas coisas passavam, sabe? Passavam assim, eu não vou declarar, não vou fazer declaração de imposto de renda, não tem problema. Hoje as coisas não funcionam assim. Hoje o produtor rural, às vezes ele tem medo de declarar, porque ele tem medo de pagar imposto. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, se ele fizer a declaração correta, colocar todos os custos que ele tem na produção, ele vai pagar uma quantidade mínima de imposto e ele vai estar totalmente resguardado. E aí, às vezes, se impede de pegar um crédito bom, porque como ele não declara quase nada, ele não faz declaração de imposto, ele não tem renda, aí o que acontece? Na hora que ele vai no banco, o limite dele aprovado é muito pequeno, porque ele não comprovou que ele tem uma renda. Então, isso atrapalha muito. Então, fica naquela questão, eu não quero pagar imposto, mas também eu não consigo crescer. O que é melhor? Eu prefiro 1000 vezes pagar 1 milhão de imposto. Se eu estou pagando 1 milhão de imposto, é porque eu estou recebendo quantos bilhões, entendeu? Não é assim? Sim, exatamente. E, Daniela, hoje a gente observa que a internet é tudo, né? Está muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida, mas algumas pessoas ainda têm essa dificuldade, até os próprios produtores mesmo, e é uma excelente forma também de impulsionar os negócios. Eu queria que você falasse um pouco também da utilização das redes sociais, as pessoas estarem antenadas para utilizar isso como uma ferramenta de negócio. Noemi, hoje, além, eu até brinquei hoje que eu estava gravando uns vídeos, né, na fazenda que eu fui lá, inclusive até para a gente poder pegar uma assinatura de um seguro agrícola, né, que a gente conseguiu aprovar assim, bem rápido, com menos de 20 dias. E aí eu fui lá na fazenda, o produtor falou assim, Daniela, aqui está tudo ok e tal, mas eu não consegui. Eu falei, não tem problema, pode deixar que eu vou ir. Eu fui lá cedinho, né, lá na fazenda, peguei a assinatura
e levei lá para o banco lá para poder liberar o recurso. Aí, assim, o que acontece? O produtor hoje, a gente acha que ele não está nas redes sociais, mas eu acho que a gente eu até brinquei lá, na hora que eu encontrei lá com o nosso cliente, eu falei assim, hoje, além de empresário, a gente tem que ser youtuber. Tem que ser. A gente tem que divulgar. Então, a gente tem que divulgar o nosso serviço, divulgar o nosso trabalho, divulgar qual que é a nossa solução. E aí lá eu aproveitei, né, que eu estava lá na fazenda e gravei alguns vídeos. E aí o grande desafio hoje, né, que eu enfrento hoje na Ampla é saber se trabalhar com as redes sociais a gente vai conseguir atingir, impactar mais produtores ou não. Porque assim, a gente imagina que o produtor não está na rede social. Só que hoje, assim, quem não tem hoje um Instagram, quem não tem um Facebook, quem não assiste um YouTube, eu acho assim, impossível. Agora, vamos supor que é um produtor rural, muito idoso e tal, e ele não quer, ou ele não quer ter um smartphone, ele tem aquele telefone mais simples, você pode ter certeza que a esposa dele está, ou o filho está, ou o neto está, ou o administrador da fazenda está. Então, assim, eu não vejo... eu acho assim que a internet ela é muito importante e não tem como você ficar fora dela, né? Hoje, assim, o meu grande desafio na Ampla é tentar impactar mais produtores pela rede social, né? A gente já está fazendo um trabalho hoje com uma empresa muito boa, que é daqui de Caratinga, e a gente ainda não conseguiu ter o resultado que a gente gostaria. A gente está naquela dúvida, será que o produtor não está na rede social ou será que a gente não está fazendo certo chegar a informação, né? Chegar assim, o que eu faço, qual que é o benefício, qual que é a solução que eu consigo resolver, qual que é a dor do meu cliente que eu consigo resolver. Talvez a minha linguagem não está clara, né, para o produtor rural. Está chegando, mas não está chegando para o meu público-alvo, para a minha persona, que é o que a gente hoje está em busca. E a nossa região agrícola tem crescido nos últimos anos, certo? Tem crescido muito, sabe? Hoje o Brasil, eu fico vendo assim que o crédito rural, ele não é de hoje, ele é de 1965, tá? Ele é uma lei 4.829. E aí, com o advento dele, né, que foi para poder fomentar, incentivar e até mesmo proteger, né, a nossa atividade, que o Brasil é um país muito voltado para o agronegócio. Então, assim, é uma forma até mesmo de proteger isso aí e incentivar o crescimento, né? Então, assim, com relação a isso, falando sobre a questão assim, do PIB, né, do agronegócio hoje, você ter uma ideia, ele representa quase 1/4 do PIB brasileiro. Então, ou seja, ele é 23,8%, né? Então, assim, isso é muito importante para a gente, isso gera muito emprego, é uma cadeia muito grande, sabe? Emprega muitas pessoas. Para você ter ideia, né, na época da pandemia, eu fiquei pensando, nossa gente, Caratinga, o que vai ser de Caratinga com essa pandemia? E aí eu fui no shopping lá em Ipatinga, né, que é aqui pertinho, né, fui lá no final de semana, o shopping estava vazio. Estava vazio. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O shopping vazio? Sim. Como assim, né? O que está acontecendo? E Caratinga teve impacto? Teve, mas não teve como Ipatinga. Porque o agronegócio aqui é muito forte, a cafeicultura é muito forte. Não só a cafeicultura, aqui também tem muita hortaliça, entendeu? Então, assim, aqui tem muito também cultivo protegido. Então, isso não impactou tanto, porque o agronegócio, ele meio que sustentou o Brasil nessa época de crise. Então, assim, ele é muito importante mesmo, sabe? Agora, eu queria que você deixasse uma dica para os filhos dos produtores, as próximas gerações, né? Que às vezes querem sair do campo, querem vir para a cidade. A gente tem que dar continuidade, né? Tá bom, pode parar de vir. A questão de sucessão familiar é algo assim muito... É um assunto assim que dá um podcast, que é a sucessão familiar. Muitas vezes os filhos não querem seguir o caminho dos pais, né? Mas hoje, por exemplo, para quem tem afinidade com o agronegócio, para quem gosta do campo, você está ali inserido nesse meio... você está com uma empresa assim, muito rica em suas mãos, né? E às vezes os jovens não têm essa noção. Então, assim, eles ficam, né, vislumbrando, eu vou para Caratinga, vou lá, vou trabalhar. Você vai trabalhar aqui, você vai ser assalariado, você vai ganhar talvez 2, 3 salários, né? No máximo, quanto que Caratinga paga? Não sei, vamos colocar 10 salários, né? E sendo que lá no campo você tem uma empresa que, se você tiver uma visão de empresário, né, você conseguir
fazer ali todo um planejamento, ser estratégico, você vai conseguir alcançar muito mais do que isso, crescer muito mais do que isso. Porque a cafeicultura, ela tem essa força, ela consegue isso, entendeu? O rendimento é muito bom. É lógico que tem, né, é uma commodity, né, ela tem aquela questão do sobe e desce, né, então, assim, ela está muito atrelada ao dólar, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma margem muito boa se você fizer uma gestão boa. Né? Então, às vezes, Daniela, as pessoas têm essa visão, tem que ir para a cidade, porque na cidade eu vou ter uma oportunidade melhor. Isso nem é bem assim, né? A gente que vem com esse pensamento mesmo. Assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou engenheira agrônoma e eu gosto muito do campo e eu vejo muitas oportunidades, né, no agronegócio. Então, assim, mas talvez quem está ali não consegue enxergar, né? Talvez o filho que está ali não consegue enxergar. Às vezes ele acha que, eu tenho que fazer um serviço muito manual. E hoje eu estou vendo que a tendência, as pessoas não querem serviço manual, né? Então, tudo bem, eu acho que elas estão certas em não querer um serviço manual, um serviço braçal. Só que elas têm que desenvolver outras competências, né, para elas poderem trabalhar com outras coisas, que seja gestão, que seja tecnologia, que seja uma pulverização com drone. Então, você tem que, né, ter essas habilidades para você conseguir sobressair, senão você vai ser só mais um, né, no meio da multidão e não vai conseguir ter, assim, às vezes, realizar seu sonho. Eu quero ganhar X, Y, Z. Né? E é o que a gente falou da visão como uma empresa, né? Não é simplesmente um terreno que você vai ficar ali passando o seu final de semana, descansando, não. Você tem ali um negócio e essa visão empresarial que você falou aí. Agora, Noemi, sobre o crédito rural, eu gostaria de falar uma colocação que é muito importante, que às vezes muitos produtores eles não estão bem assessorados, com relação à fiscalização. Sabe, o crédito rural hoje ele tem taxas muito atrativas, a melhor do mercado, ele te dá prazo, ele te dá um prazo estendido para você ampliar o seu negócio, que seja com um galpão, que seja com um trator, que seja com tecnologia, ou que seja para você custear a sua lavoura. Só que vamos supor que você vai lá, faz um projeto e aí você desvia esse recurso. E aí ele tem fiscalização. O produtor, às vezes, ele tem que prestar muita atenção nesse ponto, porque ele tem que ser muito bem assessorado. Hoje eu deixo muito claro para os meus clientes, se ele for lá e pegar um dinheiro para plantio, ele pegar esse dinheiro, não fizer o plantio, ele for lá e desviar para pagar uma conta, para fazer uma viagem, para fazer qualquer outra coisa que não seja o plantio do café, o fiscal vai lá, vai reprovar e ele vai ter que liquidar, né, pagar aquele contrato em 48 horas, ele vai ficar impedido de contratar crédito rural para o resto da vida nessa taxa, né, que é a taxa subsidiada. Então, isso aí é um problema muito grande. E tem uma outra questão, que é a seguinte, às vezes o produtor, ele pega o dinheiro, ele até aloca da forma correta, mas ele é desclassificado, que na hora que vai lá o fiscal, ele tinha que comprar as matrizes, por exemplo, em 30 dias. Ao invés de comprar em 30 dias, ele compra em 60 dias. Aí o que acontece? Como ele não cumpriu o prazo, a taxa que ele contratou de 8%, que é recursos obrigatórios, ele passa para uma taxa de recursos livres, que ao invés de ser 8% para o médio produtor, ela simplesmente dobra, ela vai de 15% a 18%. Né? Então, por isso que é muito importante, na hora que o produtor for contratar um crédito rural, ele procurar uma empresa que vai fazer a orientação correta dele e que vai fazer um planejamento correto. Você está precisando fazer agora, é um investimento, é um custeio, o que é? Esses dias nós fomos fazer uma visita técnica e o produtor queria fazer um investimento para compra de matrizes. Nós chegamos lá e o pasto dele, nós verificamos que o pasto estava totalmente degradado. Então, nesse caso, qual que foi a orientação que a gente fez? Olha, a gente não pode pegar dinheiro agora e investir na compra de matrizes. Primeiro vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar um dinheiro para poder fazer uma recuperação desse pasto. Depois que o pasto estiver recuperado, a sua pastagem estiver boa, se tiver alimento para poder alimentar esse gado, aí sim a gente faz um projeto para você ter aquisição de matrizes, aquisição de touros, entendeu? Então, essa orientação ela é fundamental. Então, assim, o produtor ele não pode brincar com relação ao crédito rural, ele tem N vantagens, né? Ele é subsidiado, mas ele tem as regras que é do MCR, que é do Manual do Crédito Rural. Então, você tem que seguir aquelas regras, porque se você desenquadrar, é muito ruim e você vai sofrer penalidades. Então, você, produtor que está assistindo, isso é muito sério, né? Muito sério,
não brinca, né? Assim, o crédito rural ele é muito bom, ele vai conseguir alavancar o seu negócio, crescer seu negócio, mas você tem que alocar o recurso que você contratou, que está escrito lá no projeto, né? Por isso que o crédito rural, ele tem uma das exigências, o projeto técnico com o engenheiro agrônomo, exatamente por isso. Porque às vezes o produtor, ele está lá com a ideia lá, né? Eu vou pegar esse recurso, mas eu não vou comprovar. Não tem como. Se você for pegar um recurso, principalmente para investimento, você vai ter que comprovar. Se você vai ser em tecnologia, você vai ter que comprovar, né? A nota fiscal, você vai ter que ter a nota fiscal da empresa de tecnologia. Se for um trator, o recurso muitas vezes vai cair direto lá na empresa que vende o trator, né? Não vai ser na sua conta. Então, assim, isso tudo tem que ter uma comprovação, tem uma fiscalização, porque existem muitos produtores excelentes que querem fazer o país crescer, que gera renda, que gera emprego, lógico que tem, mas também ele tem que ter essa fiscalização para coibir principalmente as pessoas de má fé, que pegam esse recurso e desvia ele, porque o principal objetivo do crédito rural é fazer o quê? É fortalecer o agronegócio, é fortalecer a agricultura familiar, é fortalecer o médio, pequeno e o grande produtor. É esse que é o objetivo principal. Isso aí, pessoal, fortalecer, né? Exatamente. Não ficar atento aí às cegas. E, Daniele, como que está o seu momento agora como empresária? A gente sabe que a gente tem que ir se capacitando, adquirindo mais conhecimento. Nesse momento agora, qual está sendo o seu caminho como empresária? Então, eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu até brinco, eu acho que eu nasci empreendedora. Eu tenho orgulho de falar que a minha carteira assinada, ela só tem 3 meses de carteira assinada, não tem mais nada. Porque eu sempre tive esse viés mesmo empreendedor, eu não penso em aposentar, tá? Eu penso até o último dia de vida, eu estar ali trabalhando, se possível, se for para morrer, que eu morro ali trabalhando. Não quero esse negócio de ficar ali assistindo Netflix, assistindo televisão. Isso pra mim não dá, eu sou muito agitada pra isso. E aí, assim, hoje o meu momento, o que acontece? Eu, por muitos anos, até mesmo na Ampla, ela poderia estar muito à frente do que ela está hoje. Porque se eu tivesse uma visão de empresária, porque eu tinha uma visão de engenheira agrônoma. Eu adoro a minha profissão, eu trabalhei muitos anos como engenheira agrônoma, mas tem mais ou menos 1 ano que eu comecei a ser empresária. É diferente, né? É totalmente diferente. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a estudar, comecei a fazer um curso. Aí eu fiz um curso em São Paulo, que é um curso que chama Empreendedor Líder, que ele ensina, né? Vai falando isso, vai falando qual que é o posicionamento de empresário e tudo mais. E aí eu entrei fiz um investimento que é no Straps. É um investimento assim relativamente alto, mas que eu acho que vale cada centavo, tá? Que é com o Campo e com a Clis. Eu recomendo para quem é empresário, ele abre a sua mente, ele faz você trabalhar processos, ele faz você trabalhar gestão, porque muitas vezes as pessoas elas acham que o que quebra uma empresa é imposto, mas não é. O que quebra uma empresa é a má gestão. Então, assim, a partir do momento, eu comecei a fazer esse curso em novembro e eu tenho para te falar que, assim, eu ganhei, assim, uns 10 anos da minha vida com conhecimento. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Você que é empresário e quer empreender, o conselho que eu dou mesmo é cada vez mais se capacitar. Porque muitas vezes a gente não consegue crescer, ou quebra, ou tem algum outro problema. Por quê? Por má gestão. Então, isso tudo, muitas vezes, é falta de conhecimento, né? Então, a gente paga pelo conhecimento. Ou você vai pagar errando, ou você vai ter que pagar uma pessoa que está lá à frente. Então, é melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com o seu próprio erro. Eu acho que é mais barato, né? Aprender com os erros dos outros, quem tá lá na frente, quem que eu admiro, né? Quem eu gostaria de estar, né? Eu até brinco, né, com o Klinger agora, ele está se especializando em parque aquático, né? Ele sempre foi diretor da Ampla, ele era diretor comercial, ele que estava à frente dos negócios aqui na empresa. E quando ele teve a oportunidade lá em Belo Horizonte de trabalhar lá no Alcobit, ele foi e aí ele aprendeu todo o sistema de como montar um parque aquático. E agora ele está investindo em pessoas que querem empreender em parque aquático. Né? Então, assim... E aproveitar, né? Exatamente. Quem está interessado em parque aquático, né? Também pode ir lá, fica a dica. Pode ir lá, inscreve no canal do Klinger ADM, que lá vai ter muito conteúdo. E o empresário que quer, né, trabalhar nesse segmento, vale muito a pena trocar ideia, porque o conhecimento, ele te economiza muito. Às vezes você pensa assim, olha,
Ah, eu vou pagar 300 mil, 500 mil em uma consultoria. Tá, mas quanto isso vai te economizar? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Então essa consultoria foi cara ou foi barata? Então tudo é uma questão assim, é muito relativo, sabe? Exatamente. Então, Daniele, a gente está chegando ao final. Espaço para suas considerações finais, seus agradecimentos aqui no Diário de Caratinga. Então, eu agradeço, né, aqui pela oportunidade de estar aqui no Diário de Caratinga, né, vim aqui fazer esse podcast aqui, falar sobre empreendedorismo, né. Eu não sou de Caratinga, eu nasci em Nanuque, né, em Minas Gerais, que é uma cidade quase Bahia, né, mas eu me considero caratinguense de alma, porque eu vim para cá com 2 anos de idade, eu amo essa cidade, e eu estou muito feliz, né, em estar aqui participando, né, desse podcast, que é para falar justamente sobre a questão, né, do aniversário da cidade, dos empresários da cidade. Isso é muito importante. Caratinga é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade que tem muitas riquezas e que tem muitas oportunidades. Exatamente, a gente fala aí do crescimento de Caratinga, a gente precisa de pessoas que acreditem na cidade, né? Eu particularmente sempre gostei de Caratinga. Teve um tempo que eu fiquei fora, que foi o tempo que eu estudei em Viçosa, mas eu tanto gostei que eu voltei. Exatamente. Tem pessoas que não gostam, não voltam. Hoje, né, hoje eu não estou 100% do meu tempo em Caratinga, né, porque eu fico em Caratinga e Belo Horizonte, que a gente está agora com 2 moradias, porque a gente tem empresa aqui, temos empresas lá em Belo Horizonte também. Mas como a Ampla está aqui com o crédito rural e nós estamos agora nesse período, né, de plano safra, que vai iniciar agora 1º de julho, então eu estou aqui trabalhando, né, junto aos produtores rurais, passando as informações, as documentações, para ele poder fazer essa contratação, né, na melhor taxa, sem burocracia e de uma forma bem transparente, mostrando todas as taxas, desde IOF, seguro obrigatório, seguro agrícola, quais as reciprocidades, o valor do projeto e as informações principalmente quanto à fiscalização, para ele não ficar iludido, né, que pode pegar esse dinheiro e desviar, porque senão o custo da operação para ele, ao invés de ser interessante, acaba ficando muito caro. Então, para quem está assistindo, quiser fazer contato com a Ampla, precisar aí dessa consultoria, dessa assessoria, também deixar aí as formas que as pessoas podem entrar em contato. Então, o nosso escritório, né, a gente tem a sede hoje, que é atrás da Polícia Civil, que é ali na rua José Geraldo da Silva Araújo, né, 115, lá o nosso setor de georreferenciamento, né, e nós temos a Ampla Crédito Rural, que é na Praça Cesário Alvim, 228, sala 115. Né? Então lá vai ser um prazer receber o produtor rural, a gente tomar um café, falar com ele falar da atividade dele, quais os problemas que ele está tendo, quais os desafios, que a gente vai lá e vai traçar, né, qual que é o melhor planejamento para ele, que seja um custeio, que seja um investimento, para ele poder conseguir mais lucro, ter menor custo, entendeu? E principalmente ter uma saúde financeira e um crescimento do negócio dele. Muito bem, agradeço a participação conosco, Daniele. Para você que está nos assistindo, continue conosco nas nossas redes sociais. Já curte esse vídeo, compartilha bastante, segue as redes sociais do Diário de Caratinga, da Ampla também, né? Acompanhar tudo por lá. Da Ampla de Urbanismo, pode entrar em contato lá que a gente está à disposição. Então, te agradece e até a próxima. Até mais, gente. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.